Bem, pessoal, voltando aqui com os vídeos, eu vou fazer uma pequena pausa sobre aqueles que a gente estava discutindo sobre democracia e anarquismo e vou fazer uma introdução aqui sobre uma opinião, né, do que o Nietzsche tem sobre os anarquistas. Num livro chamado Crepúsculo dos Ídolos, que é do final do século XIX, né, 1888, na verdade o que se sabe é uma das últimas, ou se não, a última obra que o Nietzsche vai publicar, já que em 1889 ele tem um colapso mental, né? E aí ele perde praticamente a razão, e aí ele vai morrer em 1900, né? Na qual ele faz uma comparação entre os anarquistas e o cristão, ok? Isso está, então, como eu disse no livro Crepúsculo dos Ídolos, na seção 9, Incursões de um Extemporâneo, e o aforismo é o 34. Ok? Então eu vou ler um pouco esse aforismo é um pouco grande até, que se chama Cristão e Anarquista. E ele vai dizer: quando o anarquista, como porta-voz dos distratos declinantes, esses declinantes aqui ele deixou em itálico, da sociedade, exige com bela indignação, aí ele coloca entre aspas, direito, justiça, direitos iguais, ele apenas está sob a pressão de sua incultura que não pode compreender porque sofre realmente, de que é pobre, de vida. Um instinto causal é poderoso dentro dele. Alguém deve ser culpado por ele se encontrar mal. É bem interessante isso, né? Ele faz uma análise psicológica, né, do anarquista, né? Tipo assim, pelo menos o anarquista que ele está aqui fazendo uma análise, né? Tipo, o anarquista quer mudar a sociedade porque ele está se lascando na sociedade. Então, tipo, se ele se desse bem na sociedade, ele não pensaria na mudança da sociedade. Então, a primeira crítica que ele faz aqui é uma crítica à forma de pensar do anarquista, tipo, como se fosse o anarquista fosse tipo assim, um cara que está sofrendo e ele quer acabar com o sofrimento dele e aí ele propõe o quê? Uma mudança da sociedade. Ele acha que o sofrimento dele está ligado à sociedade. Se a sociedade muda, acaba o sofrimento dele. E o Nietzsche está meio que dizendo: olha, peraí, meu chapa, você que está sofrendo, não é a sociedade. Né? Então ele está primeiro questionando isso. O anarquista quer mudar a sociedade porque ele está sofrendo. Mas por que você quer mudar a sociedade? Muda você. Já que o problema está em você, não está na sociedade. Segundo Nietzsche. Entendeu? Aí ele continua. E a bela indignação, e a bela indignação mesma lhe faz bem. Ou seja, a indignação lhe faz bem. Aí ele continua. Para todo pobre diabo é um prazer xingar. Dá uma pequena embriaguez e poder. Olha que interessante. O anarquista está sofrendo, questiona a sociedade na qual ele sofre. Então ele fala: eu quero mudar a sociedade porque eu estou sofrendo. Eu sofro por causa da sociedade. Logo, muda-se a sociedade, acaba o meu sofrimento. Mas aí ele vai dizer: para resolver isso, o que, que ele começa a fazer, o anarquista? Ele começa a xingar. Ele xinga por quê? Segundo Nietzsche, isso dá uma pequena embriaguez de poder. Ou seja, olha que interessante. O anarquista reclama porque, no fundo, ele quer ter poder. Ele quer ter poder para o Nietzsche. Olha que interessante. Ele está reclamando, no fundo, ele queria estar naquele lugar que ele reclama. Mas, como ele não tem esse poder, o que, que ele faz? Ele se utiliza de um xingamento, de um questionamento para dizer: eu tenho um pouco de poder agora. Aí ele continua. Já o lamento, a queixa, pode dar à vida um encanto que a torne suportável. Há uma sutil dose de vingança, ele coloca a vingança em itálico, em toda a queixa. Censuramos nosso estado ruim, às vezes até nossa ruindade, aqueles que estão em outra condição, como sendo uma injustiça, um privilégio ilícito. Se sou a canalha, você também deve ser. Com esta lógica se faz revolução. Ou seja, o anarquista está reclamando de uma situação que ele vive, né? E aí ele quer combater aqueles que, segundo Nietzsche, né, lhe causam essa situação.
E aí, qual que é o comportamento aí que o Nietzsche está tendo, né? É como se ele fizesse uma tentativa de entender a cabeça do anarquista, né? Não é à toa que o Nietzsche é muito influente no Freud e isso, né? Na psicologia. Porque ele é um dos primeiros caras a fazer isso. Como é que tá pensando o anarquista? Bom, o anarquista é um cara que está sofrendo. Para acabar com o sofrimento dele, o que que ele fala? Precisa mudar a sociedade. Muda-se a sociedade, por tabela, acaba o meu sofrimento. Aí ele vai falar, mas peraí, o sofrimento é seu, não é da sociedade. Mude você, não a sociedade. E ele vai dizer o quê? Que o anarquista se utiliza, inclusive, de xingar para ter um pequeno poder, e ele continua, né, dizendo essa questão da vingança, ele coloca em itálico aqui, né, tipo assim, de que eu vou mudar a sociedade pela revolução, porque isso me incomoda, ok? Ele continua. Em caso nenhum, a queixa vale algo. Ela se origina da fraqueza. Olha que interessante. A queixa anarquista não é uma queixa do forte, é a queixa do fraco. É o cara que se lascou, é o que se ferrou na sociedade, que se deu mal, ele fica ressentido, o que que ele faz? Ele ataca a sociedade. Então não é uma reclamação do forte, entendeu? Do que tem poder, é do que está se lascando. E aí, por isso que dá para entender porque ele compara o anarquista com o cristão. E ele vai continuar. Se atribuir o nosso estado ruim a outros ou a nós mesmos, e esse nós mesmos ele coloca itálico, a primeira coisa faz o socialista. Socialista, incluso o anarquista, né? Reclama do outro, né? E a segunda, o cristão, por exemplo. É algo que não faz diferença para o Nietzsche, ele diz, né? O que há em comum, digamos também, o que há de indigno nisso, é o fato de que alguém deve ser culpado por se sofrer. Em suma, de que o sofredor prescreve o mel da vingança para o seu sofrimento. Os objetos dessa necessidade de vingança, como a necessidade de prazer, eu vingo. Eu quero vingar como um prazer, porque eu estou sofrendo. Eu relaciono meu sofrimento com a sociedade que eu estou vivendo, então eu preciso mudar essa sociedade. Ataco essa sociedade, no fundo, eu ataco para ter um pouco de poder, ok? Aí, né? Modo do seu sofrimento. Beleza. Aí ele continua. Os objetos dessa necessidade de vingança, como a necessidade de prazer, são as causas de ocasião. Em toda parte, o sofredor acha ocasiões para mitigar sua pequena vingança. Se for cristão, repito, encontra-as em si mesmo. Ou seja, então você tem ocasião para reclamar. Então, tipo, aconteceu tal coisa, tá bem? Olha como é que é a sociedade. Ah, fizeram isso, mas também, olha como que é a sociedade. Ah, mas aconteceu aquilo lá, mas também, olha como que é a sociedade. Então, tudo você culpa a sociedade. O teu sofrimento faz com que você comece a culpar a sociedade, ao invés de entender que o problema está no seu sofrimento e está em você. Ok? Então, essa particularidade que o Nietzsche está trazendo aí, né? E ele compara com o cristão, ok? Porque olha que interessante, o anarquista socialista acha que o culpado é o outro, o burguês, o rico, o cara que tem poder, entendeu? E ele acha que o cristão, o problema está nele mesmo. Então ele separa essas duas coisas. Mas ele diz até, eu demonstrei aqui, né, que não tem nenhum problema, tanto faz, ok? Aí ele vai continuar. O cristão e o anarquista, os dois são decadentes. Ele coloca decadentes em francês aqui em Itália. Mas também quando o cristão condena, denigre e enlameia o mundo, ele o faz pelo mesmo instinto, a partir do qual o trabalhador socialista condena, denigre e enlameia a sociedade. Olha que interessante. E essa sociedade ele coloca em itálico. Então, da mesma forma que o cristão condena o mundo, o anarquista condena a sociedade. E ele acha, o Nietzsche, que o cristão e o anarquista estão fazendo a mesma coisa. Os dois estão condenando, ok? Porque estão sofrendo. Aí ele continua. Mesmo o juízo final, e ele coloca entre aspas, é ainda o doce consolo da vingança, né? O juízo final do cristão. Tipo, você vai se lascar. O cristão vai dizer: você não está fazendo isso que eu estou te falando? Lá na frente você vai se lascar. Você vai ser julgado por Deus. Então você passou uma boa aqui, nessa sociedade, nesse mundo,
você pecou, você traiu, você passou a perna, você fez um monte de coisa. Mas lá na frente você vai ser julgado. Vai ter o juízo final. E o que é anarquista que não acredita no juízo final? Aí ele continua. A revolução que o trabalhador socialista também aguarda, apenas imaginada para mais adiante. Para o anarquista é a revolução. Então eu vou resolver isso na revolução. Eu estou sofrendo agora. Eu estou lutando agora. Eu estou me lascando. Os trabalhadores estão comigo. É o burguês que faz isso, o capitalista. Temos que lutar contra eles. Lá na frente vai ter revolução. E você vai ver quando tiver revolução. Você vai se lascar. O que você fez comigo, eu vou fazer com você. E ele continua. E o próprio além, entre aspas, para que um além, se não fosse um meio de denigrir o aquém? Se você pensar no além, por que você denigre o aquém para o Nietzsche? Porque quando você começa a olhar para o futuro, seja o juízo final do cristão, seja a revolução do socialista, para o Nietzsche você abre mão do que tem agora. Então você começa a achar que isso daqui, você está entendendo? Não, deixa para lá. Porque isso aqui é ruim, me incomoda, eu sofro, eu preciso de uma coisa nova. E aí, completando esse raciocínio, pessoal, na parte do livro O Anticristo, ele vai dizer, na seção 58, ele vai dizer o seguinte: pode-se estabelecer uma completa equivalência entre cristão e anarquista. Sua finalidade, seu instinto, visa apenas a destruição. Por quê? Porque, para o Nietzsche, tanto cristão quanto anarquista, cada um do seu jeito, quer destruir o que tem agora. Por quê? Porque ele está sofrendo. É o sofrimento dele que faz com que ele queira destruir a sociedade. Às vezes as pessoas não querem essa sociedade que seja destruída. Mas o anarquista quer, porque ele está sofrendo. E o cristão também. Só que o cristão não está preocupado com a sociedade enquanto uma sociedade que tem trabalhadores, capital e assim por diante. É uma sociedade pecaminosa, né? Um mundo pecaminoso. As pessoas são pagãs, pessoas pecam. E aí o que eu quero? Eu quero mudar o mundo. Eu quero acabar com isso. Eu quero queimar esse mundo. Mas se nada disso acontecer, tem problema. Tanto para o anarquista como para o cristão, tem uma solução, segundo Nietzsche. Para o anarquista é a revolução, onde tudo vai resolver-se. E para o cristão, tem o juízo final. Então vai chegar um momento que todos vão ser julgados, ou na revolução, ou no juízo final. Então ele demonstra aí o que o anarquista e o cristão têm muito a ver. Né? Eles olham para a realidade com sofrimento, querem mudar essa realidade e mudar significa acabar com essa realidade e tentar uma realidade diferente. Ou seja, o que impulsa, segundo Nietzsche, o cristão e o anarquista é o sofrimento, não é o poder, a vontade, né? A vitória, a força. Não, ele é fraco, ele está entristecido, ele está revoltado. E aí por isso que ele quer lutar contra isso, como se a sociedade, o mundo, fosse o problema. E o Nietzsche está dizendo: meu chapa, o problema é você, não é o mundo. Resolva o teu problema, que você não vai precisar mudar nem o mundo, não vai precisar esperar nem mudar a sociedade, e não vai esperar nem a revolução, muito menos o juízo final. Então é isso aí que eu queria mostrar, né? Como é que o Nietzsche vê os anarquistas aqui no livro O Crepúsculo dos Vidros e uma parte aí que eu peguei, O Anticristo. Lembrando que tem até um livro já, né, publicado pela Intermezzo, né, sobre as relações de Stirner com o Nietzsche. É importante entender isso, né? O Stirner influenciou muito Nietzsche, né? Inclusive essa ideia de bem e mal, o Stirner, já no primeiro parágrafo do livro O Único e Sua Propriedade, ele vai arrebentar essa ideia de bem e mal, ok? Enfim, pessoal, então era isso que eu queria demonstrar aqui, né? Para a gente pensar um pouco sobre como é que o Nietzsche vê os anarquistas. Um abraço aí. E essa comparação, né, com o cristão. Um abraço a todos e todas aí. E mais para frente a gente coloca outros vídeos.